Começa agora o programa Revitalizar, realizado e desenvolvido pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no bairro dos Pires, em Limeira, São Paulo. Revitalizar é o processo de transformação da vida, da família e da fé, por meio da Palavra de Deus. Olá, eu sou Willy Quandt e hoje estarei presente na rádio Lollapalooza para juntos refletirmos sobre a Palavra de Deus. Que essa mensagem possa ecoar em você, sua família e a sua fé, sendo significativa e relevante para todos nós. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Sejam todos muito bem-vindos. Quero saudá-los com as palavras que encontramos no Evangelho de Lucas 8, os versículos 5 e 6, que diz: Um semeador saiu a semear, e ao semear uma parte, caiu em terra boa, cresceu e produziu a 100 por 1. Há momentos em que nos perguntamos se nossa missão como cristãos vale a pena, pois vemos tão pouco resultado. Tudo o que fizemos parece não ter surtido efeito e não dá frutos. Mas assim é o trabalho de quem segue a Cristo. Nem sempre suas atitudes ou palavras serão aceitas ou produzirão mudanças. No entanto, Jesus aconselha a não desistir, a continuar semeando, não guiando nossas atitudes em função dos resultados imediatos. O próprio Cristo encontrou muitas resistências ao seu ministério. Ouçamos agora a leitura do texto que está previsto para esse domingo,
como texto motivador e orientador de nossa reflexão que encontramos no Evangelho de João, capítulo 14, os versículos de 1 a 14. Jesus disse: Não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai, a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Jesus lhe respondeu: Faz tanto tempo que eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê também vê o Pai. Por que é que você diz: Mostre-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: O que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o trabalho. Creiam no que lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não crerem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores do que estas, pois eu vou para meu Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Queridos, que a paz do nosso Senhor, o amor de Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. O texto da meditação se refere ao acontecimento da última semana de Jesus em Jerusalém. Aproxima-se a festa da Páscoa, que lembrava o povo de Israel de sua libertação do Egito. O mestre sabia que tinha chegado a hora de deixar esse mundo e ir para o Pai. Que grandes sofrimentos o esperavam para que se cumprisse o que diziam as Escrituras. Sabia também que Judas o trairia e que Pedro o negaria 3 vezes. Mesmo assim, continuava, dando conselhos e orientações aos discípulos, respondendo às suas perguntas e motivando-os a permanecerem com ele. Em uma conversa de Jesus com os discípulos, antes da sua crucificação, eles estavam angustiados com a ideia de sua partida, e Jesus os consola dizendo que eles já conhecem o caminho para onde ele vai. Tomé então pergunta: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Tomé compreende que deve seguir Jesus, mas afirma que nesse momento não sabe para onde Jesus vai. Por isso, não conhece o caminho. A esta afirmação, Jesus lhe responde com uma declaração profunda. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na sua última noite com seus discípulos, antes de ser crucificado, Jesus organizou um jantar especial. Reunidos à mesa, os apóstolos receberam algumas instruções finais, que seriam muito importantes para o resto de suas vidas, sobre o Espírito Santo, servir uns aos outros e viver em união. E no meio disso tudo, Jesus lhes disse que estava voltando ao Pai. Jesus explicou que ele iria preparar um lugar para seus seguidores, e um dia ele iria voltar para levá-los para a casa do Pai.
Os discípulos já sabiam o caminho para onde ele ia, mas Tomé ficou muito confuso. O que Jesus queria dizer? Para onde Jesus estava indo? Qual era o caminho? Foi então que Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único caminho para Deus. Jesus é o caminho. Ele é o referencial para onde se deve seguir. Suas palavras e suas ações e a sua vida são o caminho pelo qual todos os cristãos são chamados a seguir. O exemplo de Jesus deve estar presente sempre em nossa vida, não somente como algo teórico, mas como uma prática diária. Muitos, diante da dificuldade de seguir por esse caminho, acabam se desviando. Porém, se deve sempre fazer um esforço pessoal para se manter a direção certa, apontada por Jesus, e perseverar nessa caminhada. Os primeiros cristãos eram reconhecidos como seguidores do caminho. Esse título foi dado exatamente porque eles compreenderam que Jesus é este caminho que todos devem seguir. E se a vida cristã aponta este caminho, isso significa que devemos sempre estar em contínuo movimento. Não adianta conhecer o caminho e ficar parado. Isso não leva a lugar nenhum. O cristão deve estar sempre a caminho. Ele deve estar sempre em movimento. Outro ponto importante para a reflexão é que esse caminho nunca é trilhado sozinho, mas em comunhão com outros irmãos. É preciso caminhar juntos, motivar os demais. Além disso, perceber que se alguém está ficando para trás, se deve aprender a esperar, ou se eu estiver ficando para trás, devo apressar o passo. O caminho encontra o verdadeiro sentido quando caminhamos juntos. Por causa do pecado, todos nós ficamos separados de Deus, longe de sua presença. Sem Deus, não estamos completos e passamos a vida procurando um caminho que nos leve à satisfação. No fundo, procuramos um caminho de volta a Deus. Na busca para completar nossas vidas, existem muitos caminhos que podemos seguir, como religiões, filosofias, estudos, carreiras, prazeres, aventuras, enfim, todas essas coisas podem afetar o rumo de nossas vidas, mas nenhuma leva a Deus. Só existe um caminho. Jesus Cristo é o único caminho para o Pai. Sem Jesus, ninguém chega a Deus. Nada nesse mundo consegue preencher o abismo entre nós e Deus. Somente Jesus consegue fazer a ligação, e somente a fé em Jesus nos leva por esse caminho. Jesus é a verdade que liberta. Será que existe uma verdade objetiva? E podemos conhecê-la? Jesus diz que sim. E mais, ele disse que a verdade nos liberta. Mas o que é a verdade? Jesus é a verdade. Toda a realidade foi criada através de Jesus. Ele é perfeito, justo e nunca muda. Ele é a luz que afasta a escuridão da mentira, da ignorância e da salvação. Jesus não apenas fala a verdade, ele é a verdade. Caminhos diferentes oferecem verdades diferentes, mas nenhuma é perfeita. Somente em Jesus Cristo encontramos a verdade perfeita, que nos liberta da escuridão do pecado. O diabo é o pai da mentira, mas Jesus é a verdade. O diabo procura nos prender em mentiras, mas Jesus nos liberta, mostrando-nos a verdade do pecado, da justiça e de Deus, do arrependimento e da salvação através da fé no seu sacrifício na cruz. Jesus é a fonte da vida. Deus é a fonte da vida. É Ele quem dá vida a cada criatura no mundo. Quando ficamos afastados de Deus por causa do pecado, perdemos nossa ligação com a fonte da vida
e ficamos sujeitos à morte física e espiritual. Ao dizer que Ele é vida, Jesus estava dizendo que Ele é Deus. Somente através da fé em Jesus Cristo podemos voltar a ter vida espiritual, nascendo de novo. Ele nos une novamente a Deus e recebemos a promessa da ressurreição e da vida eterna. Nenhum outro caminho consegue dar vida, por mais que prometa. Mas Jesus provou que Ele é a vida ao ressuscitar dos mortos. O autor da vida não poderia continuar morto. E, se Jesus ressuscitou, nós também podemos ter a certeza da ressurreição. Jesus é a nossa vida. Significado de Jesus ser o caminho, a verdade e a vida. A expressão Jesus é o caminho, a verdade e a vida encontramos no nosso texto no versículo 6. Resume o papel central de Cristo na fé cristã. Jesus é o caminho, único meio de acesso a Deus. É necessário segui-lo. Jesus é a verdade, revelação perfeita de Deus, verdade que liberta e não muda. Jesus é a vida, fonte de vida eterna, venceu a morte e oferece vida plena. Significado: Jesus não é apenas um mestre, mas o próprio Deus que guia, revela e salva. Jesus é o caminho. Ele afirma que é o único meio de acesso a Deus. Não se trata apenas de seguir ensinamentos, mas de seguir a própria pessoa de Jesus. Através de Jesus, o ser humano pode se reconciliar com o Pai. Jesus é a verdade. Ele se apresenta como a revelação perfeita de Deus. Em um mundo cheio de dúvidas e distorções, ele mostra quem Deus é e qual é o verdadeiro propósito da vida. Nele, a verdade não muda nem engana. Ela liberta. Jesus é a vida. Ele declara ser a fonte da vida espiritual e eterna. Ele venceu a morte e oferece vida plena a todos que nele creem. Assim, essa afirmação mostra que Jesus não é apenas um mestre ou profeta, mas o próprio Deus encarnado, que guia, revela e dá vida. O que podemos aprender com a mensagem do texto? A mensagem do nosso texto ensina que Jesus é o único caminho para a salvação e para o Pai. Isso mostra que não há outro caminho de reconciliação com Deus além de Cristo. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual podemos ser salvos, a não ser Jesus. Aprendemos também que Jesus é a verdade absoluta, revelando o caráter de Deus e o propósito da vida. Além disso, Ele é a vida, não apenas terrena, mas eterna. Disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Falsos caminhos. Nesse mundo há muitos caminhos falsos. Para o inferno há muitas placas indicativas. Por exemplo, a ideia de que todas as religiões são boas, pois nos ensinam a fazer o bem. Junto com essa ideia vem a tentativa de encontrarmos na vida eterna por conta própria de nossas boas obras. Por sermos todos pecadores, ninguém consegue traçar seu próprio caminho para o Pai. Para chegarmos até Deus, só há um caminho. A conversa de Jesus com Tomé é esclarecedora. Quando Tomé afirma: Não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? E Jesus responde: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus não aponta para um caminho à frente deles. Ele diz que Ele mesmo é o único caminho. Jesus se tornou o caminho para o Pai por meio de morte de cruz no Calvário.
Na cruz, ele abriu o acesso ao Pai, caminho que nossos pecados haviam fechado. Com a sua morte e ressurreição, ele garante nossa passagem para o encontro eterno. Ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creiamos todos nele e tenhamos a vida eterna. Entre os muitos caminhos, qual o caminho que você segue? Todos temos uma escolha. Porém, qual é o caminho que vamos seguir para dar rumo à nossa vida? Como já vimos, existem muitos caminhos diferentes, mas só um nos leva a Deus e à vida eterna. Não existe outro caminho para a salvação. Seguir Jesus nem sempre é fácil. Jesus disse que o caminho para a vida é apertado, mas vale a pena. Crer em Jesus é muito mais que uma oração feita um dia. É toda uma mudança de vida para viver de acordo com a vontade de Deus. Com a ajuda de Deus, Ele nos dá uma vida nova, um rumo e um fundamento firme na verdade. Essa escolha é sua e somente sua. Ninguém pode fazer a escolha em seu lugar. Que Jesus esteja conosco, ajudando-nos a trilhar diariamente o caminho que Ele nos ensinou. Amém. O mundo está correndo sem nenhuma direção. Muitos perdem sua vida atrás de um ideal. Eles querem atender seus próprios corações atrás de ilusões. Atrás de ilusões. Muitos acham que a alegria é ter posição e viverem atendendo seus desejos vãos, se esquecendo de que um dia isto vai passar. Então o que será? Então o que será? Cristo deu a sua vida pelas vidas. Ele quer te dar a vida. É só acreditar que nele está a verdadeira alegria, que nos segue todo dia, e no céu vamos cantar, e no céu vamos cantar. O mundo está correndo sem nenhuma direção. Muitos perdem sua vida atrás de um ideal. Eles querem atender seus próprios corações atrás de ilusões. Atrás de ilusões. Muitos acham que a alegria é ter posição e viverem atendendo seus desejos vãos, se esquecendo de que um dia isto vai passar. Então o que será? Então o que será? Cristo deu a sua vida pelas vidas. Ele quer te dar a vida. É só acreditar que nele está a verdadeira alegria, que te segue todo dia, e no céu vamos cantar, e no céu vamos cantar, vamos cantar, e no céu vamos cantar.
vamos cantar, e no céu vamos cantar. Escute a rádio Lollapalooza. Acesse o site lollapalooza.com.br. Baixe o aplicativo para Android, Lollapalooza. Se inscreva em nosso canal do YouTube, Luteranos Pires. Siga também a nossa página no Facebook, Comunidade Luterana no Bairro dos Pires. O Senhor te presenteie com o caminho de suas mãos, com o sorriso de sua boca, com o calor do seu coração, com a bondade dos seus olhos, com a alegria do seu espírito, com o mistério da sua presença. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor.